Apaixonados por automóveis desse lado. Então estamos no sítio certo. Se por outro lado está a pensar, não ligo muito, mas só quero é que ele me leve a qualquer lado. Pronto, estamos no sítio certo na mesma, na companhia de Rui, aqui na Invicta Car. Rui, obrigada por nos receber. Eu quero muito conhecer esta vossa história, que é recente, no fundo, não é? Sim. A Invicta Car pelo menos tem 1 ano, é isso? Sim, não chega a 1 ano ainda. E como é que tudo isto começa? Isto começa numa aventura pela Europa com os meus filhos, para criar memórias. E quando chegamos à Alemanha, resolvemos comprar 3 carros grandes, como são os Fiat 500, e viemos os 3, cada um no seu, viemos para Portugal com os Fiat 500. E chegamos a Portugal, como cada um tem o seu próprio veículo, não sabíamos o que é que havíamos de fazer aos carros e resolvemos vender. E não conseguimos, tivemos 4 meses para vender os carros e não conseguimos porque, sendo particulares, não transmitíamos a confiança necessária para que as pessoas adquirissem as viaturas sem correr riscos, digamos. Ok. E, portanto, aconselharam-nos a montar uma empresa para vender os carros e depois acabar com a empresa. E nós montamos uma empresa em maio do ano passado, portanto estamos a fazer agora 1 ano, e vendemos os carros por essa empresa. E aqui Mas não desistiram mais? Não, e aqui ficamos, curiosamente, porque o meu filho, o João, é engenheiro mecânico e eu sou empresário. E nunca nos meus mais loucos horizontes de investimentos me passou pela cabeça estar numa área como a dos automóveis. De forma que aqui ficamos, aqui estamos e com muito orgulho. Eu costumo dizer que eu não percebo muito de carros, gosto de os conduzir, mas sou sobretudo um vendedor de sonhos. E eu quero saber é o vosso logo. Já estivemos a falar um bocadinho, vamos admitir, portanto tem uma história engraçada também. O logo, sim, o logo é... Tem um dragão. Tem um dragão em cima de um carro. O dragão, a simbologia foi inspirada na estátua do Porto. Essa estátua estava antigamente na Câmara Municipal, na antiga Câmara do Porto, na Praça da Liberdade. Foi demolida a Câmara para se construir a Avenida dos Aliados e para se construir no topo a atual Câmara Municipal. A estátua transitou na altura para o Palácio Cristal, depois para a Sé do Porto e hoje encontra-se em frente à porta do Banco de Portugal na Praça da Liberdade, ou seja, regressou praticamente à sua origem. Essa estátua do Porto é um guerreiro em granito que tem no seu capacete um dragão. Dragão esse que também serviu de inspiração ao logotipo do Futebol Clube do Porto. Portanto, convém não confundirmos que o dragão é da cidade. O dragão é da cidade. E não do Futebol Clube do Porto. Muito bem. E, portanto, Invicta vem do nosso extraordinário orgulho em termos sangue tripeiro e de pertencermos a esta cidade que, como o nome indica, é a cidade invicta. E daí o dragão, símbolo do guerreiro do Porto, e o carro, para condizer com... Claro, com os vários que vocês têm Exatamente. aqui. E o futuro? O futuro já está a magicar nas vossas cabeças? Sim. Podemos dizer alguma coisa? Eu estou a pensar em dedicar-me à culinária. Pronto, também é parecido. E podemos comer nos carros? Não, se calhar isso já faz muita bagunça. Estava a falar-me do filho porque este é um projeto familiar, então eu vou conhecê-lo. Obrigada, Rui. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado pela visita. Obrigada. João, olá! Olá. Bem disposto? Sempre bem disposto. Claro, está em casa. Exatamente. Não é? João, já percebi um bocadinho da vossa história e agora quero saber o que é que vocês têm aqui, que serviços. Portanto, vocês têm a venda de automóveis, mas não só. Não só. Nós aqui na Invicta Car, nós temos vários serviços personalizados à medida do cliente. Fazemos desde compra de automóveis, venda dos automóveis, fazemos consultoria e fazemos um tipo de venda particular que se chama venda à consignação. O que nós trabalhamos mais, efetivamente, é a compra e a venda
dos automóveis. Trabalhamos desde mercado nacional até mercado internacional, ou seja, com importação de veículos. As taxas, agora, a recente revisão de taxas do ISV tem ajudado nesse aspecto à importação de veículos para o nosso país. E pronto, e digamos que vai ajudando. Não um segmento propriamente que nós trabalhamos muito, que favorece mais o segmento de altas cilindradas. O nosso segmento é mais pequenos citadinos, carrinhas, digamos, normais, motorizações, digamos, mais normais, mas tem ajudado nesse sentido. E, portanto, trabalhamos muito no mercado de importação, trabalhamos também com o mercado nacional, compra-venda, tudo normal. E depois a venda à consignação. O cliente vem e diz-nos, olha, eu tenho interesse em vender o meu carro, nós avaliamos o carro, fazemos uma peritagem, vemos o que é que o carro necessita, falamos com o cliente, damos um orçamento de preparação do carro, o cliente pode aceitar ou não aceitar e depois damos um preço, uma estimativa do preço de venda do veículo. A partir daí, depois calculamos uma comissão, damos a entrada do carro no stand e depois calculamos uma comissão e o veículo é vendido nesse registro. Por exemplo, este veículo que aqui está, esta Mercedes, é um exemplo desse género. Vocês já foram um bom amigo deste cliente, não é? Portanto, se é em casa está a pensar em comprar, pode vir à Invicta Car. Se está a pensar vender, pode contar na mesma com a ajuda da Invicta Car. Portanto, vocês aqui ajudam em todos os sentidos. Exatamente. Portanto, já falamos de alguns deles, tem também consultoria, não é assim? Exatamente. Essa também é uma vertente que nós temos, portanto, consultoria automóvel e, portanto, o cliente vem ter connosco, quer comprar e eu não tenho o veículo que o cliente pretende em stock. Mas o cliente dá-nos os requisitos, quer o veículo com determinadas características, com um pack específico, sensores de estacionamento, câmara 360, cruise control preditivo, faróis automáticos, cor específica, tamanho de jante, enfim, todos os apetrechos e todos os extras que os carros podem ter. O cliente dá-nos uma lista detalhada, nós vamos ao mercado, às plataformas com que habitualmente trabalhamos, seja internacionais, sejam as nacionais, fazemos uma pré-seleção dos veículos que correspondem às características que o proprietário, que o cliente, aliás, nos fornece, fazemos uma pré-seleção, enviamos 2 ou 3 fichas de produto com opções para o cliente, com preço-chave na mão, o cliente aceita ou não aceita, ou negocia aqui ou acolá, e ajustamos valores e depois firmamos o negócio, mediante depois de acordo, dependendo dos valores, depois firmamos o negócio avançando nesse sentido. Fazemos várias coisas também, só claro. interromper. Isso é um mercado que nós temos vindo a trabalhar com bastante mais vigor, com bastante mais frequência, porque cada vez mais, apesar de haver uma tendência para a descarbonização e politicamente se falar muito de deixar o automóvel, infelizmente ou felizmente, dependendo da perspectiva, o mercado português não está a acompanhar essa tendência. E, portanto, cada vez mais nós sentimos, há picos de flutuação, mas há muita gente a procurar adquirir veículos e, portanto, nós temos sentido essa dinâmica no mercado, há meses melhores, outros piores, mas temos sentido essa dinâmica e muitas pessoas à procura de produtos específicos. E o recorrer ao veículo novo, com 0 km, digamos assim, está a cair em desuso. Quero um carro que voa. E se fosse este o desafio? Vocês fariam mas daqui a nada nunca se sabe. Isso já nunca se sabe, mas isso era possível. Para o futuro. Para o futuro. Basta meter umas asas. Eu meto aqui umas asas e umas hélices. As asas do vosso dragão que nós ainda agora falávamos. João, e se eu tiver algum problema com o carro? Vocês conseguem ajudar-me nisso também? Portanto, também, vocês têm claro. aqui oficina também para o cliente? Nós temos um conjunto de prestadores de serviço com quem trabalhamos, desde oficina de mecânica, eletricistas, pintura e chapa, que trabalham connosco e, portanto, que nos preparam os nossos carros e a quem nós, portanto, damos esse serviço. Os clientes que vêm ter connosco, qualquer carro que sai deste stand sai com garantia e há garantias que nós trabalhamos ou com uma rede de parceiros e compramos uma espécie de um seguro de garantia, outras vezes somos nós a assumir a garantia. O cliente tem um problema, até imaginando, já está fora da garantia, já passou o tempo. Não é o caso, a empresa é recente, como já falamos. Mas já passou o período da garantia, o cliente tem um problema, pode recorrer a nós e nós tentamos solucionar o problema junto dos nossos prestadores de serviços, mecânica, chaparia, pintura, eletricidade, seja o que for, nós temos esses serviços, tudo aqui no centro do Porto, ou aqui à volta, muito perto, e portanto fazemos isso com relativa eficiência e rapidez, de modo a prestar o melhor serviço ao cliente, porque
Não só, nós não vendemos apenas automóveis, e o meu pai até costuma dizer, já o disse, nós não somos comerciantes de automóveis, mas o nosso propósito é mesmo proporcionar ao cliente uma experiência diferente do que é habitualmente conhecido e no mercado neste ramo. Automóveis para todos os gostos, portanto, são todas estas características que vos diferenciam no mercado, João? Sim, também. Também são estas características que nos diferenciam. Nós focamos-nos muito no cliente, na satisfação do cliente. O cliente pode chegar aqui e querer um produto e olhar até, por exemplo, para este produto e dizer-nos, olha, eu quero instalar um sensor de parqueamento, ou quero instalar uma câmara de marcha atrás, e nós focamos-nos muito, nós muitas vezes não estamos preocupados até no valor que isso custa, é mesmo proporcionar um bom serviço ao cliente, as nossas reviews online indicam isso mesmo, a maior parte dos clientes sai daqui, para não dizer todos, praticamente, saem 100% satisfeitos, as reviews indicam isso mesmo, portanto até hoje nós estamos cá, o carro tem algum problema, nós protegemos-nos sempre nesse sentido e dizemos, até os carros novos podem dar um problema, mas nós estamos cá para dar resposta a qualquer eventualidade que aconteça e nós podemos, e temos feito isso desde sempre e até hoje não temos tido razões de queixa por parte de ninguém. E eu estou cá, por isso difícil vai ser escolher o carrinho com que eu vou sair daqui. Dar umas voltas com o João. Obrigada, João. Obrigado. Obrigada. Obrigado.